O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Os textos deste domingo, o quarto, a última paragem do final de semana antes do Natal, apresentam-nos aquilo que iremos celebrar dentro de alguns dias. Estes dois mistérios que se esclarecem um ao outro. A Sagrada Escritura é a narrativa, a história de duas procuras e de perdas. Nós nascemos para procurar a Deus. Nós somos destinados já desde antes de o mundo ser criado para que fôssemos perante a face de Deus santos, escolhidos para ser santos, diz o apóstolo Paulo na segunda leitura que nós acabamos de escutar. É para isso que nós somos chamados. No entanto, por conta do pecado, nós nos perdemos da face de Deus, da graça de Deus, da voz de Deus. Tanto quanto também, ao se esclarecer o nosso mistério, a partir destes textos, de nossa humanidade, da radicalidade dos nossos anseios, tanto quanto da nossa capacidade de fugirmos de nós e de nos perdermos de Deus, se esclarece também o mistério de quem é Deus para nós. E os textos que acabamos de escutar apresentam o seu nome, que é mais do que um nome, é um jeito de ser. Emanuel. Deus é sempre ser com. Ele é consigo mesmo. Em sendo Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, já num instante imemorial da eternidade, Deus é encontro profundo, envolvimento, amor, saída, transbordamento, face a face, rosto a rosto, calor a calor. É o que João nos ajuda a entender. Ninguém neste mundo jamais viu a Deus, a não ser o Filho, que desde toda a eternidade está com sua cabeça voltada para o seio do Pai. Este nolo deu a conhecer. No entanto, em sendo Deus encontro, há algo que ele perdeu. A sua criatura amada no Éden, no jardim. Aquilo que era um jardim torna-se um deserto por consequência do pecado. E é por isso que os profetas, continuamente, a história da nação judaica nos faz estar diante deste lugar, que é uma tradução simbólica, metafórica, das travessias que todos temos que fazer, de nossas angústias, de nossas paixões e de nossas feridas. Todos nós atravessamos desertos, estamos à espera de que os desertos em Jesus Cristo se convertam em jardim. É o que nós cantamos, não é? Neste Emanuel, neste encontro do divino com o humano, do tempo com o eterno, do sagrado com o profano, nós podemos de novo experimentar as delícias deste encontro com Deus. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus através dos profetas. Nestes tempos que são os últimos, falou-nos através de Jesus Cristo.
nestes tempos que são os últimos, nos falou através de Jesus Cristo. É isto que diz as Escrituras, é isto que diz a dogmática. É em Cristo que Deus se aproxima de nós, não só com sua palavra, com seus ensinamentos, mas com a sua pessoa, com a sua carne, com a sua solidariedade profunda a nós. E aqui está o núcleo da nossa fé cristã, que nos define enquanto seres cristãos, é o fato de que Deus, em sendo profundamente encontro, veio nos encontrar, a nós, que dele nos perdemos no jardim, transformando esta terra num grande e interminável deserto. Esta palavra, guardemos, define profundamente nossa fé. Deus quis nos encontrar. E é por isto que o nome dele é Emanuel. Deus, Iman, junto de. Ele aproximou-se das dores de Abraão, lhe prometendo a descendência, mais numerosa do que as areias das praias e as estrelas dos céus. Faz da frustração de um homem que atravessa o deserto, de não poder ser pai, o passo inicial da história da salvação, de modo que a angústia de Abraão é o parto da fé. No útero de Sara, todos nós nos encontramos, porque o Senhor Deus é aquele que faz da morte brotar a vida e pode então dar descendência, conceder a terra e garante fertilidade, porque, como dizem os Salmos, onde é que passam os pés do nosso Deus, brotam pastos no deserto. É Ele quem dá fecundidade à aridez dos nossos corações. Em sendo Emanuel com Abraão, é também Emanuel com Davi. Davi, que na sua boa vontade teve a pretensão de construir um oikos, um domus, uma casa para o Senhor. E a ele é revelado através do profeta Natã que seria o Senhor a construir-lhe uma casa. E esta casa que Deus constrói para Davi é o próprio Cristo, no qual todos nós reinamos, já que Ele é o templo, mas faz de nós templo, já que Ele é a morada de Deus e do seu Espírito, e faz cada um de nós também moradas do Espírito. Acaso vós não sois templo do Espírito Santo? Vai lembrar o apóstolo das gentes. Os textos que nós estamos escutando estão recriando uma atmosfera. Foram 4 semanas de deserto. Nós estamos caminhando na direção contrária. O mundo está se enchendo das suas luzes, dos seus presentes, das suas futilidades. Estaremos nós daqui a pouco recolhendo coisas boas na mesa dos nossos lares, mas também muito cinismo e muita hipocrisia. Estaremos nós certamente festejando, mas certamente aquilo que sobrar na nossa mesa faltará na mesa de outros. O caminho da preparação para o Natal de Cristo e daqueles que seguem a Cristo, daqueles que são chamados à obediência da fé, a respeito da qual fala o apóstolo Paulo. A fé vem pelos ouvidos. Escutar. Que coisa terrível é o silêncio, não é? O silêncio incomoda profundamente. Estar em silêncio, ver as próprias interdições, os próprios limites, dá vontade de voltar àquele estado infantil, onde nós gritamos pedindo socorro aos outros, aos nossos bens e às nossas futilidades. É justamente a este lugar do silêncio, midbar, a ausência da palavra, que nos convida ao Senhor. Atravessamos o deserto, porque é preciso atravessar este deserto do silêncio, do próprio despojamento, para encontrar o jardim que irá se manifestar quando escutarmos de novo e de novo o que os anjos dizem. Glória a Deus nas alturas e na terra, um rio àqueles que são amados por Deus, a nós que fomos feitos filhos no Filho. As Escrituras estão refazendo a atmosfera, e nós também fizemos nestas 4 semanas. Deserto, travessia de nossas paixões, purificação, vigilância, silêncio. E agora já se abre a nós o início deste rio lídimo de água. E onde é que se encontra a água?
a água, de onde o deserto vai se converter em jardim, se encontra em Maria. Esta frase de São Luís Maria Grignon de Montfort encaixa-se profundamente na hermenêutica a que nos arriscamos nessa tarde, aprofundando o sentido das Escrituras. Luís Maria Grignon de Montfort diz: Deus uniu as águas e chamou mar, uniu as graças e chamou Maria. No livro do Gênesis se diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, a terra era sem forma e vazia. E é a partir das águas que se constitui o jardim, jardim das delícias de Deus. Deus então mistura o pó com esta água e assim surge o homem e a mulher, Nefesh Hayah, seres viventes. No entanto, o boneco de barro, cioso de si mesmo, tropeça na própria vaidade e racha como terra sedenta e sem água. Agora é preciso recriar esta atmosfera. Uma nova mulher, com sua carne, com sua docilidade, as águas, graças de que foi revestida a Nossa Senhora, e mais uma vez o Espírito pairando sobre esta água, para que desta água, desta fonte, possa nascer o Salvador. E quem bebe desta água jamais terá sede, como diz Cristo no Evangelho de João. Quem bebe desta água, dele afluirão rios de água viva. E é isto que nós fazemos aqui na casa de Nossa Senhora da Piedade, o que nós nos arriscamos a fazer neste advento, irmos para as fontes, já que é o Senhor que nos conduz, irmos para as fontes, para que o Senhor nos liberte dos cativeiros que nós mesmos criamos. Por quê? Atravessamos este deserto como pastores, como ovelhas deste pastor, sabendo que nós pertencemos a Ele. Ao Senhor nós cantamos o Salmo: ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Percebam? Está se retomando mais uma vez a atmosfera do Gênesis. Nós que deixamos de nos pertencer por conta de nossas paixões e nossas fragilidades, temos que recordar que pertencemos a Deus, porque aí se inicia o caminho da volta. Entende? Em Maria inverte-se o polo, nela a obediência, nela a docilidade, nela a acolhida da graça de Deus, nela a obediência da fé, para que passando daqui nós nos encaminhemos para lá, porque ela, fazendo-se toda de Deus, concebendo com a ajuda de Deus, está curando em nós aquilo que a desobediência de Eva fraturou em nossas almas. E assim Maria é a primeira a dizer: Et ancilla Dominis, fiat mihi sicunt verbum tuum. Eis, aqui, a escrava, a serva, faça-se em mim segundo a sua palavra, a palavra de Deus que foi capaz de arrancar a água da rocha no povo na travessia do deserto. É agora a palavra que irá trazer até nós o desejado, o esperado, o ansiado das nossas almas, porque nós pertencemos a Deus. Como está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nele nós vivemos, nos movemos e somos. Maria é a primeira a reconhecer isso, por isso entremos nessa escola. Finda-se o tempo do advento, estejamos junto com São José, no silêncio, na travessia dos momentos difíceis da nossa vida. Não nos ponhamos a dizer besteiras, façamos como José. Há momentos em que somos tanto mais sábios quanto fechamos a boca. Falamos demais, e ao falar demais, maldizemos. Temos juízos, tecemos juízos, nos ensurdecemos, impedimos que Deus fale. José nos ensina a calar, a dormir, a sonhar, porque é quando nós nos desiludimos de nossas pretensões que podemos sonhar com Deus e assim despertos, olhando para dentro. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Poderemos obedecer ao Senhor e junto com José busquemos colo em Nossa Senhora, ela que é toda de Deus, nos ensina a sermos todos dele, para entrarmos neste templo, que é o lugar do encontro. O Salvador está próximo, se encaminha para nós, para citar Marcelo de Hamlet, este tempo tão sagrado e tão doce do Natal,
em que a ave que anuncia o dia, o galo, a aurora, canta a noite inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,